Olá pessoal, boa noite, bem-vindos aqui, muito bacana, estou muito feliz, mais uma live super especial, a gente vai contar aqui com a participação da Lena Souza, estamos esperando aqui por ela. Oi Fran, a minha irmã já está aqui, Rodrigo, meu amigo, Patrícia. Olá, Dal Bosco. Olá, pessoal. Boa noite. Gratidão pelo elogio. Já estou vendo aqui gente elogiando. Estou feliz. Segurar aqui. Vamos esperando. Esperando a Lena. Vamos lá, vamos solicitação para ela deve estar entrando aqui então. Oi, Lena. Opa, ajeitei aqui, boa noite! Boa noite, muito bem-vinda! Ai, gratidão! Te ter aqui conosco, gratidão mesmo, viu? Estou muito feliz, tá? Então vamos começar, viu? Vamos, bora legal, começar a fazer um papo super agregador e que seja muito útil para as pessoas que estão nos ouvindo, para colocar coisas em prática. Que isso que é legal, né, Elmar? A gente receber informação, ação e levar uma ação. É isso que é legal. É isso aí. Pessoal, inicialmente então, uma super boa noite para todos nós. Para quem não me conhece, eu sou o Omar Ghanem. Sou gestor de empresas há mais de 20 anos. Hoje estou como superintendente de atendimento aqui na DASA. Sou palestrante e mentor de empresas e também de empresários. E falo da experiência do cliente, também de liderança e de estratégia. Lena, eu escolhi as segundas-feiras, às 20 horas, para que esta interação ela acontecesse com aqueles que nos acompanham, para que nós levássemos justamente isso, um pouco de inspiração na gestão. E eu quero pedir para que durante o nosso bate-papo, Lena, vocês que estão nos acompanhando, nos encaminhem as perguntas aqui, porque a gente vai fazer uma interação com vocês. A gente precisa, nessa temática, entender o que não está muito claro, ou aquilo que vocês queiram explorar mais. E mais uma coisa, para quem gosta de atendimento ao cliente, comunicação, para quem sabe que alguém é conhecido e tem medo de falar em público, gosta de reuniões mais produtivas, da temática oratória, quem sabe vocês nos ajudem, contribuam conosco. Aqui embaixo no rodapé nós temos esse aviãozinho, quem sabe a gente encaminha isso aí, Lena, esse aviãozinho para os seus amigos e para as pessoas que efetivamente precisam dessa temática. E aí o convite vai para que essas pessoas participem aqui conosco ao vivo desta interação. Gente, perfeito. Bora encaminhar esse aviãozinho aí para a galera. É isso aí. Vamos encaminhar, né? Muito bacana, viu? E já está aqui conosco, então, a nossa amiga, né, a nossa convidada de hoje, Lena Souza, ela que é especialista em oratória humanizada e autêntica e campeã mundial de oratória. Lena, eu vou mergulhar já na primeira pergunta aqui. Se você puder, então, nos responder. E eu tenho uma baita curiosidade em relação a essa sua resposta. A minha expectativa para com essa pergunta aqui é bastante grande. Mas, além do que eu falei, quem é a Lena Souza, por gentileza? Muito bem, Omar. Eu sou joinvilense, raiz, de chineque, de fala égua. Sei bem. É isso aí, adoro a minha cidade. É uma curiosidade, eu moro num sítio, então isso é uma curiosidade. Eu tenho um filho de 7 anos, eu sou cristã, eu sou muito temente a Deus, eu me conecto muito com esse divino. Eu sou uma mulher, assim, muito
tem um lado bom e ruim dos nossos perfis, se a gente olhar, né? Meu lado, eu sou uma mulher muito prática, ao extremo, a praticidade faz parte da minha vida, eu já vou pra ação e tal. Isso é bom, isso é ruim. Eu sou viciada em desenho animado. Omar, eu pudesse assistir todo dia desenho animado. Eu sou viciada na temática, na narrativa que eles criam daquele desenho animado. Eu sou uma criança. Semana passada eu caí de patinete, você acredita? Porque eu acho que eu não caio minha ficha ainda que eu tenho 42 anos, sabe? A minha mente é de 18, então eu faço coisas ridículas. Que falou assim, aí meu marido falou assim, querida, você tem 42, sossega. Mas a minha cabeça é uma cabeça muito pra frente, sabe? Então, assim, essa minha criança interior, assim, é algo que tá muito latente dentro de mim, assim. Legal, legal. Mas bacana. Eu não sabia que você tinha um filho já de 7. Eu lembro quando você estava gestante e o tempo voou. E você está com 42, né? E profissionalmente, assim, conta um pouco pra gente o teu dia a dia, assim, a tua dinâmica de trabalho, o que você tem feito, por gentileza. Perfeito. Assim como todo mundo, a pandemia trouxe muitas bênçãos. Então, eu tenho 15 anos de experiência. Eu estava numa zona de conforto tremenda e muito dominada pelo presencial. Então, meu negócio era completamente no presencial. Com a logística, com muitas viagens, eu já estava até um pouco até cansada, né? Porque é só aeroporto, hotel, e eu comecei a mudar um pouco a minha agenda porque eu queria me dedicar meu tempo de qualidade para o meu filho também. Então, eu já estava nessa vibe. Só que o meu método é um método interativo, é um método de conversa, é um método de troca de experiência. E aí veio a pandemia. Então eu estou no momento aqui eu me coloquei nesse digital rapidamente, então eu não esperei, vou ver o que dá, porque eu gosto de desafios. Isso é uma característica minha. Eu sou solucionadora de problemas, eu enxergo sempre o desafio como uma coisa muito boa para mim. Então, neste momento, eu fiz da minha casa um estúdio, que acho que a sua também virou um estúdio. A minha casa, né, virou uma escola de alfabetização, que tem que alfabetizar filho, tem que gravar vídeo, tem que lidar com 7 cachorros. Eu tenho 7 cachorros, então eu gravo live. 7. E tem um cão que parece que na hora eles gostam de latir. Então, eu estou nesse momento de muita gravação de vídeo, de muito evento online, reaprendendo a lidar com o ao vivo, com a interação digital, para não deixar morrer aquele meu diferencial, Omar, que é a interação, que é a humanização. Então, eu queria tomar muito assim, eu tive muito medo na época. Falei, caramba, será que eu vou conseguir dar uma palestra digitalmente com essas características de interativas? Então, hoje eu estou cada vez mais estudando um jeito de fazer, de deixar mais próximo das pessoas, mesmo com a tela, sabe? Mesmo com a tela. Legal, e você sabe que essa é uma pergunta que eu ia te fazer e vou aproveitar e fazer já, né? Porque assim, a gente entendeu que o momento do vídeo, né, destas gravações aqui, é um momento que ele virou um momento importante, né? Não tem como a gente não empacotar conteúdo por intermédio destas interações e destas conexões. Só que eu tenho, e muitos possivelmente que estão aqui também nos assistindo, quem sabe até um receio, ou como gravar, ou como se portar na frente de um vídeo. Então, se você pudesse, quem sabe, nos trazer dicas. Perfeito. Eu não sei o que você estuda, o que você estudou, mas eu já sinto aqui, nessa nossa interação, essa tua total conexão e essa tua facilidade que você tem. Por gentileza. Sabe, essa coisa da facilidade, o meu filho e meu marido somos sócios, né? Meu marido que leva a gaita praticamente, né? Ele que é uma parte técnica e ele cuida de tudo isso. E aí meu filho de 7 anos olhou assim e falou assim, ô mãe, quem trabalha mesmo é o pai, né? Porque tu só fala, né, mãe? Tu vai ali e fala. Eu achei aquilo engraçado. E fiquei pensando, pô, que legal, eu tô mostrando pro meu filho que é fácil falar, que é fácil. Porque quando a gente vê alguém com uma habilidade, é porque a gente olha e parece que é fácil para aquela pessoa. Então, se parece que é fácil, é porque tá no caminho certo, né? A gente olha alguém dançando, ela faz com facilidade. Não, é porque existe um talento ali, né? Então existe... Mas todo talento, Omar, assim é para vídeo, assim é para discurso, assim é para palestra. As pessoas querem pular a etapa do processo de evolução. Então, se você olhar, por exemplo, se eu te perguntar, Omar, olha lá o teu primeiro vídeo, a tua primeira live, olha a tua live de hoje.
que você vai olhar? Caramba, olha a evolução, olha aqui. Né? Olha quanto eu já estou à vontade. Por quê? Porque nós vamos nós vamos ter mais habilidade naquilo que nós repetimos. Isso. Então as pessoas querem pular essa etapa de passar por esse processo de desconforto, de caramba, não tá legal aqui, mas é um processo de evolução com repetição. Então hoje, eu já gravo vídeo há muito tempo, eu não gostava de gravar vídeo, por exemplo. Eu gravava e saía correndo, postava e saía correndo. Porque o vídeo você tem que se ver. O vídeo você às vezes não gosta de coisas em você. Então o vídeo passa por um processo de aceitação, sabe? De quem você é, da tua aparência, passa por uma série de processos. Mas acho que o vídeo legal é quando as pessoas conseguem imprimir o seu jeitão, a sua verdade. Porque o vídeo é uma conversa. Tem gente que... Eu vejo assim, gente super natural, né, Omar? Aí vai gravar vídeo. Então, pessoal, hoje nós estamos aqui. Parece que a pessoa vira um robô, e é isso que o vídeo tem que trazer. O vídeo tem que trazer essa conexão com uma conversa, na minha sugestão. Bacana, muito legal. Deixa eu te trazer algumas coisas aqui que eu achei super interessante. Já tem um monte de gente aqui te elogiando, até nos elogiando aqui, essa dupla dinâmica, essa dupla fenomenal. Tem alguns coordenadores de atendimento aqui do Gunning, o Walter, o Fábio, a Renata. Do Canadá, a Paula, a minha cunhada, está aqui nos assistindo, olha, nos acompanhando. Legal. Está lá em Toronto nos acompanhando, gratidão. A Doris está aqui, a minha mãe, a Cleide. O Gabardo está aqui conosco também. A doutora Dalva Gomes, a Tati Vendrame, que é a tua fã, mais uma das tuas fãs. A Júlia legal. E o Ricardo Dal Bosco, que são os nossos mentores, estão aqui conosco. A Companhia de Circo, Reuter Neves aqui, o pessoal do circo. E aí eu quero puxar, eu acho que uma temática que está muito conectada a essa minha primeira pergunta. E eu me deparei e me deparo com essa situação. Eu possivelmente, e você sabe que eu faço palestras, né? E trouxe isso aqui no começo, eu possivelmente já ministrei mais de 2.000 palestras ao longo da minha vida, tanto fora do Brasil quanto aqui. Helena, eu não perco o medo. Mas eu aprendi, e com você, inclusive, lá atrás, que mesmo com medo, a gente tem que encarar o negócio, né? E as pesquisas têm nos indicado que o maior receio das pessoas é o de falar em público. É o estar na frente de pessoas para trazer conteúdo. E para algumas, quanto mais gente, mais receio, mais medo. E aí eu te pergunto o seguinte, eu entendo que, mesmo com medo, vai com medo, né? Aquela história que você brinca também, nas tuas aulas e nas tuas dinâmicas, você sempre diz, né? Mais sim do que não. E esse foi outro aprendizado que eu tive na vida, assim, né? A gente tem que buscar ser um profissional do sim, né? Então, tudo isso eu queria empacotar na seguinte pergunta. Eu tenho medo quando eu começo alguma coisa, aqui para começar essa nossa interação, a gente fica com aquela pontada assim, de como vai ser, o que vai ser. Dias atrás, inclusive, no meu LinkedIn, eu tive a oportunidade de escrever um post justamente sobre isso. Eu tenho muito medo de falar em público, né? É o meu maior medo. Que delícia, né? Mas assim, eu queria aprender com você, né? E eu acho que tem um monte de gente aqui que precisa entender o que eu posso, o que nós podemos exercitar para que esse medo ele seja amenizado. Por gentileza. Amenizado, perfeito. Você sabe que foi uma das coisas que mais tem a minha marca, essa questão dessa leitura que eu faço sobre o medo. Porque eu participei do concurso há 15 anos atrás, e eu comecei a fazer muito curso de oratória, eu comecei a ministrar curso de oratória, e comecei a ler um monte de livros, só que, então vinha, né, a pesquisa, o maior medo do ser humano é falar em público e tudo mais. A leitura que a maioria, para não dizer todos os palestrantes de oratória falavam, e eu participava dos cursos, era sempre colocar o medo como inimigo. Pensa o medo, elimina a timidez, vamos combater o medo. E aí eu ficava, aquilo me incomodava a tal ponto que eu ficava com mais medo ainda, porque eu não conseguia ganhar essa batalha. E eu saía mais amedrontada, eu saía mais travada dos cursos do que eu chegava. E aí, só que aí, como todo mundo falava naquela linguagem, eu também comecei a falar essa linguagem para as pessoas. Não, a gente precisa vencer o medo. Só que eu percebia que por mais que eu desse todos os pacotes de técnicas para as pessoas, a chavezinha não virava. E as pessoas continuavam com medo. E eu também falei, caramba, isso não é o caminho. Então eu fui estudando, fazendo a minha própria experiência, a experiência para falar, vou fazer a experiência comigo,
para eu poder dizer assim, não, caramba, funcionou comigo. Não é que é uma fórmula, né? Mas funcionou. Isso. E aí eu comecei a adotar, porque eu acho que na nossa mente, tudo é uma questão de foco. Perfeito. É a mesma coisa quando a gente está com um problema, né? Se eu fico ali focado no problema, aquele problema cria uma dimensão gigante, e aí você cria suposições na sua mente, confusão mental, e você não consegue enxergar, você não consegue ser criativo para sair do problema. Por quê? Você está no foco errado. E eu comecei a fazer isso. Eu falei, não vou olhar mais para o medo, que dane-se meu medo, que eu vou com medo mesmo, e aí comecei a colocar. Eu vou olhar agora para o outro lado. Então eu pensei, qual é o antídoto do medo? O antídoto do medo é a confiança. Então, ao invés de eu ficar batalhando contra o medo, eu vou criar exercícios mentais, corporais, para trabalhar o quê? A minha confiança. Esse é o antídoto. Então, quanto mais eu dou foco para a minha confiança, mais o meu medo não vai deixar de me acompanhar, porque eu fui entendendo através da neurociência e tudo mais, essa questão até biológica nossa. O medo é uma defensiva. O medo é uma proteção, o medo é uma emoção. Eu não tenho como deixar de sentir, eu tenho como ressignificar ele e trocar o meu olhar e ir para outra direção, que é o antídoto. Então a minha principal leitura que eu comecei a fazer é olhar para o antídoto, que é a confiança. Então, assim, a minha principal dica também é que se todo mundo, e eu fiz isso também, se eu esperasse ficar confiante para poder falar em público, eu nunca teria chegado onde cheguei. Então, a confiança, ela é um processo. Ela é um processo de você se jogar, de errar, de ser resiliente, de ser persistente, de ter coragem. Porque as pessoas, elas, sei lá, fazem um vídeo e não gostaram. Pronto, não quero mais fazer vídeo. Elas, né, então elas desistem muito fácil, na verdade, já teria desistido. Já teria, você 2.000 palestras. Pensa lá na tua primeira palestra. O que você fez? Você foi persistente. Vou fazer melhor, vou fazer melhor, vou fazer melhor. Realmente, ó, o Eduardo Azevedo aqui está trazendo, adorei essa questão do antídoto. E é verdade, viu? É verdade, não é? Para me atentar. É perfeito, perfeita colocação. A gente foca muito, eu vejo, por exemplo, a mesma coisa, eu trabalho muito no meu curso, porque antes de você ter técnica, você tem que ter uma mentalidade. Isso. Você tem que ter uma projeção visual. A minha projeção visual numa palestra é o que eu quero. O que eu quero que aconteça lá? Que as pessoas saiam de lá com recado, se emocionem, aplaudam. Eu vou visualizar isso, vou projetar essa mentalidade. Volta pro foco de novo. A maioria das vezes as pessoas projetam pro fracasso. Ai, meu Deus, fiz errado. Ai, não sei o quê. E eu não tô... E aí, a tua mente vai... Então, assim, a minha ideia é sempre a pessoa fazer isso aqui, ó. Ela ir pro outro lado. Ela projetar... Legal. Porque tudo começa no pensamento. As pessoas estão muito preocupadas, às vezes, com a fala. Mas a projeção da fala, antes, ela é uma projeção do teu pensamento. Então, eu não trabalho com medo. Eu trabalho com que as pessoas... Que eu acho que é aí que mudou o jogo da minha vida. Da minha vida mudou. Legal. Isso que eu encaro a oratória. Na minha visão, e quem cruza meu caminho, eu busco trazer para ela como ser mais prazeroso falar em público. Isso muda o jogo. Bacana. Porque se é prazeroso, caramba, você erra, você faz de novo, você tá motivado, você tem tesão para fazer. Quando é sofrência... Você faz brincadeira de você mesmo, possivelmente, né? Perfeito. Você ri dos teus erros, porque aquilo ali flui. Então, esse é o meu jeito de encarar o medo. Eu troquei essa ideia dessa batalha contra o medo, que eu acho que é uma batalha que a gente vai perder. Ótimo. E eu troquei por como que eu vou trabalhar, ser prazeroso, divertido e trabalhar a autoconfiança. Eu acho que esse é o meu principal diferencial desse olhar para o medo. Legal. Deixa eu te dizer uma coisa antes de a gente partir para as próximas perguntas. Tem pergunta do Dal Bosco aqui, tem 3 perguntas dele, 3 grandes direcionais, e a gente tem uma lista já de perguntas aqui também e de colocações. Mas eu quero te dizer o seguinte, eu recebi uma ligação na sexta-feira de um amigo nosso em comum, o Alonso Torres, que disse o seguinte, eu quero presentear a Lena com um voucher completo para Expogestão. E aí eu fiz aqui uma resenha rápida para contar para os nossos amigos, aqueles que não conhecem esse evento, né, que nasceu de jovens empreendedores como eu, lá atrás, né, Expogestão, que existe há 17 anos e mais. Ele nos presenteou, Lena, além do seu voucher, com mais 4 vouchers para a gente sortear aqui. E eu estou com um desses vouchers, depois para encaminhar para vocês.
Então, quando nós chegarmos lá por 20h50, faltando 10 minutos para o término desse nosso bate-papo, a gente vai sortear. E eu vou contando aqui aos poucos para vocês o que é Expogestão. Então, esse evento que este ano acontece de amanhã, então dia 27 ao dia 29, das 2 da tarde até 18, 19 horas, ao vivo, inclusive. Né? Com mais de 40 palestrantes palestrando. E o Alonso me disse o seguinte, eu quero muito que a Lena esteja conosco, nos presenteando com a sua interação. Então, presente para você. E depois a gente vai mergulhar um pouquinho. Eu vou trazer um pouco dos temas aqui para vocês também. Dal Bosco pergunta o seguinte, qual é a dica, Lena, para a gente aquecer a nossa voz? Ele pergunta também, uma das perguntas que ele me fez foi sobre o microfone que você está usando. Que vantagem você enxerga do microfone sendo utilizado nas lives, tá? E mais, você mira um ponto para a plateia quando você está falando com a plateia? Então, aquecimento de voz, microfone e ponto focal na plateia. Então, aqui os três pontos. 3 perguntas. Vamos passar. Sobre voz, tem um treino muito legal. Sabe, eu agora vou dar uma dica assim, bem prática. Uma coisa legal, a gente tem muitos áudios no WhatsApp, certo? O que eu faço constantemente e convido vocês a fazerem? Comece a escutar os teus áudios. Legal. E comece a escutar a tua modulação vocal. Como que você joga? A voz, ela precisa ser interpretativa. Ninguém aguenta uma voz na mesma linha. Então, o quanto você tem... por exemplo, eu admiro muito em você, Omar, não sei se você já deu esse feedback, eu admiro demais a tua articulação. Legal. Você é uma pessoa que você projeta a tua voz porque você tem uma articulação muito exata. A tua voz faz essa... A voz é uma curva, é uma dança. Então, assim, não tem como projetar a voz falando fechado desse jeito aqui, ó, falando para baixo. Assim, então, a projeção vocal, escute os seus áudios e vai trabalhando a interpretação, porque é igual o texto. Se o texto não tem um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, um ponto final, e você não lê daquele jeito, vai ficar uma história chata. Então, a voz ela precisa ser interpretativa e articulatória. Precisa trabalhar a musculatura. As pessoas não trabalham a musculatura. Esse é o ponto da voz. O outro é sobre o microfone? Sobre o seu microfone, esse que você está usando agora aqui conosco. Sim, né? Aqui. Sim. Eu uso ele porque eu acredito que ele capta melhor a voz. Ótimo. Então ele é um fonezinho, eu acho que tem uma captura melhor da voz, porque às vezes depende do ambiente que você tá, se é muito aberto, ele vai ficar um som abafado. Legal. Você tem, por isso que o microfone faz esse movimento. Então, quanto mais aberto o local, o som fica muito abafado nas lives. Então, por isso que o microfone é legal. Qual é a outra pergunta? A outra é o seguinte, você está ministrando uma aula, você está interagindo com a plateia, e a gente quer saber o seguinte, você olha para um ponto fixo, né? Você tem um ponto que você está olhando, você olha para todo mundo. Como é que é isso, entendi. Por gentileza? Eu acredito que, eu gosto muito da conexão. Quando você se conecta com a plateia, claro que quando existe uma plateia enorme, você não vai conseguir olhar para todo mundo. Mas se você quer ter conexão com as pessoas, você precisa trocar olhares com elas. As pessoas escolhem muito só quem está na frente. Por exemplo, eu quando tenho um palco, eu adoro palco, dificilmente eu fico lá em cima do palco. Eu vou caminhar. O caminhar ajuda você... Isso, direita, aqui, esquerda, lá em cima. Quando as pessoas se sentem olhadas, elas sentem que, pô, ela tá me vendo aqui, né? Eu tô trocando, então existe uma conexão genuína. Então esse negócio de ponto fixo, olha pro cima das cabeças, não. Só que não fixa em ninguém. Tem gente que olha um ponto ali e fica fixado. Troca, distribui. E aí a tua rotação com o teu corpo, o teu movimento corporal ajuda a fazer essa troca de olhares. Agora, se você fica ganhando um poste, é claro que você vai olhar para um ponto só, então é muito interessante o movimento corporal para ajudar nos olhares. Legal. Olha, quero te agradecer bastante o elogio que você me fez, até minha sogra está aqui dizendo, a dona Betinha, assim, né? E sogra falando bem, tá ótimo, né? Nossa, validou! Que o Omar fala com bastante clareza e tal, e a família toda muita clareza. Aqui. E a minha família profissional, os meus amigos da DAS, a Liange está aqui, eu vi o Thiago, eu vi a Silvana, a galera toda em peso hoje. A Ana que nos vestiu no casamento, está aqui conosco também, paulista. Tem uma galera de fora. Ai, que legal! Dias atrás eu tive a oportunidade de bater um papo também com a Dani Camarinha, ela que é uma baita empreendedora no ecossistema da saúde. Dani, gratidão.
me elogiou aqui também. Muito bacana. Você puxou o elogio, a galera veio junto. Mas é sério, mas o que é bem feito, a gente precisa, porque manifestar isso, né? Porque é o que todo mundo, talvez, não sei se você já recebeu esse feedback, mas eu sempre tive vontade de falar isso para você. Legal, gratidão. Não, e você sabe que um dos meus grandes aprendizados, assim como atendente, foi meio parecido com isso que eu acabei de provocar aqui. Quando nós recebíamos uma manifestação no laboratório ou uma reclamação, eu, de uma certa maneira, buscava conexão com a pessoa e dizia: o senhor ou a senhora podem me acompanhar, por gentileza? E levava esta pessoa, obviamente esse cliente importante para nós, esse especial cliente, com mais alguém do laboratório, geralmente sempre em 2 para ouvir, e a gente apartava então a situação para um local apropriado. Agora, em todos os momentos que a gente recebia um elogio, nós somos educados a uma cultura de dizer o seguinte: no momento em que você recebe elogio, você agradece com, tipo, quase um grito: gratidão, Senhor, pelo seu elogio, e bota os peitão assim para fora para mostrar e fazer com que as outras pessoas se apercebam que você está realmente recebendo um elogio, e isso estimula outras a pensarem: meu, mas os caras são bons mesmo. E daqui a pouco, todo aquele clima de atendimento, ele está lá bombando na positividade, o que é muito legal. Eu quero saber de você, é uma coisa que eu sou bastante curioso, a gente lê muito sobre comunicação empática. Eu queria entender o que é, e como no meu dia a dia, para o atendimento a cliente, e nos meus relacionamentos, seja com família, seja com amigos, eu incorporar, quem sabe, empatia na comunicação. O que é isso? Perfeito, perfeito. Você pode nos ajudar? Que eu sei que é uma temática que você estuda, né? Estudo. Legal. Você sabe que a comunicação empática é para a vida, mas é principalmente para os relacionamentos, né? Não sei se você sabe, esse ano saiu uma pesquisa no LinkedIn dos contratantes, que perguntaram para os contratantes, os recrutadores, qual era a principal habilidade que eles precisam desse profissional que eles iam contratar. Habilidade número 1. Okay. E a habilidade número 1 que saiu das habilidades interpessoais todas que temos, né? Isso. A comunicação saiu em primeiro lugar. Porque não estamos falando de comunicação para eu virar palestrante, entendeu? Estamos falando da comunicação de relacionamento com os pares, com o cliente. E a comunicação empática, primeiro, a comunicação com o outro só existe, na minha visão, primeiro comigo mesmo. Perfeito. O outro é só um reflexo. Comigo. É eu comigo. É intrapessoal para depois interpessoal. Então, primeiro a pessoa quer, às vezes, investir muito na comunicação interpessoal, mas ela tem uma comunicação péssima com ela mesma. O que eu alimento, o que eu falo para mim mesmo, o que eu reforço, como que eu lido com o estresse, porque o dia a dia nosso, a vida real, é você lidar com problemas, é você lidar com estresse, é você ter que aturar coisas do outro, você se aturar. Esse é o dia a dia. Qualquer trabalho que você vai fazer, você vai precisar trabalhar com inteligência emocional. A comunicação está muito ali com inteligência emocional. Mesma coisa quando você falou assim, receber uma reclamação. Nem todo mundo tem inteligência emocional, e a pessoa fica na defensiva, e ao invés de ter uma comunicação empática e receber aquela reclamação, não, fica bate de frente. Então, se você olhar os conflitos nas empresas, se você olhar o motivo real, chega a ser ridículo o motivo, se você porque é só um ruído de comunicação, o jeito que aquele interpretou, ou aquele que não falou, não teve clareza para falar o que ele estava sentindo e foi no julgamento, o outro ficou na defensiva e rolou fofoca. Então é sempre um motivo, às vezes até banal, mas gera um estresse, uma perda de energia tão grande, tão grande. Então a comunicação empática, ela entra. Qual é o meu grande exercício, Omar? Eu quero deixar esse exercício para as pessoas fazerem aqui. Minha visão, tá? Que antes de você... Porque é muito fácil quando você fala de empatia e fala assim, é se colocar no lugar do outro. Mas na prática, meu amigo, na prática o lance é outro, tá? Porque na teoria é linda essa frase, né? A teoria é linda, mas na prática o bicho pega. Não é um exercício muito fácil de colocar o meu sentimento. E o que eu faço e exercito? Legal. Antes da comunicação, de eu falar empaticamente, eu preciso ter um pensamento empático. Olha se faz sentido o que eu estou falando. Ok. Então, se eu não tenho um pensamento empático, eu não vou ter uma fala empática. Porque se o meu pensamento é um pensamento julgador,
Perfeito. Sem É a empatia... segunda vez que você fala em pensamento, né? Porque o pensamento é o primeiro processo, né? Como eu penso aquilo ali, depois eu falo sobre aquilo ali. Então, se eu não treinar a minha mente para um pensamento empático, eu não vou conseguir ter uma fala empática. Então, eu acho que é um primeiro processo de empatia. Então, a comunicação empática, ela faz a gente sair da nossa bolha. Faz eu realmente entrar no... Tá, eu tô aqui no meu universo enxergando... É a mesma coisa eu pegar o meu óculos e olhar pelo meu óculos, e não pela minha visão, como é que aquela pessoa está enxergando aquilo, por que ela pensa daquele jeito, o que faz ela pensar assim. Então, se a gente não fizer esse exercício, nós vamos estar sempre com uma visão egoísta, julgadora. Então, acho que a comunicação empática, ela é para o nosso filho, ela é para a nossa... marido e mulher, seja lá o que for, é para os relacionamentos, né? Então, porque a gente vai viver, seja num condomínio, que vai se relacionar com pessoas e vai conviver, ou nas empresas. Então, a comunicação empática, ela traz um jogo diferente, um dinamismo diferente nos grupos, onde as pessoas conseguem falar do que elas estão sentindo. A CNV, por exemplo, eu sou uma estudiosa da comunicação não violenta, ela traz muito isso. As pessoas não sabem colocar seus sentimentos. Então, o que elas fazem? Elas trazem julgamentos. O julgamento gera conflito. A comunicação empática, não. Ela traz o quê? Pô, eu me senti irritada com aquilo que você falou. Eu não estou dizendo que você é tal coisa. Então, a comunicação empática passa por esse processo, né? De você dizer o que você... os teus sentimentos, mas não de um jeito... Porque o que dá sempre problema é o julgamento. Entendi. A pessoa fica na defensiva, vai rolar estresse, certeza. Então, a comunicação empática, ela serve para atendimento ao cliente, né? Às vezes as empresas dão tantos treinamentos, mas elas não trazem isso como um treinamento também, né? De como ter essa comunicação empática que vai fazer toda a diferença numa reclamação e tudo mais, né? Eu falo muito isso. Quando eu acordo, eu sento cama, e antes de sair da cama, todos os dias eu sento na ponta da cama, primeira coisa que eu faço é me encostar, me sentir, aí eu vejo que, pô, tô vivo, agradeço, né? Faço o meu agradecimento, e antes de tirar a bunda da cama, o que eu penso? Por que eu tô saindo da cama? E eu tenho um grande propósito, a minha estratégia assim, é sair para fazer o bem. Será que isso ajuda e pode vir ajudar? Porque eu, por exemplo, se eu estou dirigindo e alguém buzina para mim, eu não vou buzinar. Porque, sabe, é aquela coisa do... meio que o pensa. Eu acho que tem muito a ver com o que você está dizendo. Muito, né? A ver, muito. Muito com aquilo, eu quero fazer o bem. E para isso, claro, eu preciso, de uma certa maneira, me desenvolver para isso, né? E aí eu estou vendo que várias pessoas estão comentando justamente sobre isso, assim, como a não violenta, né, a comunicação. Isso, e essa questão da empatia no pensamento, ela acaba convertendo positivamente no aspecto da comunicação, né? Totalmente. E aí tem vários elogios para você, até porque essa temática, eu vi que você estudava, eu sei que você traz nas suas interações, mas muitos de nós, obviamente, não temos acesso. E aí eu quero te dizer o seguinte, nós já passamos da metade dessa nossa interação aqui, tá? E a galera está aqui conosco, o Regis está dizendo que a comunicação não violenta, né, é um exercício diário. É um exercício diário. A minha irmã, a Mo, tá feliz da vida aqui, mandando coraçãozinho. A Rosane, que coisa mais linda. O José Narbal, fazendo algumas referências. Muitas pessoas. O Dr. Francisco Amaral, uma live do momento, parabéns, nos elogiando. O Alan Barufi, trabalhamos juntos aqui no laboratório. E aí vai, a Ju, a nossa amiga, sua fã, fala um monte de coisa aqui. Ela diz, aprendi muito sobre comunicação não violenta com a mestre. O Dal Bosco parabenizando. A nossa corretora aqui de Joinville, que sempre nos acompanha nos nossos bate-papos, a Rejane, e assim vai. Eu tenho aqui duas questões. Uma é da Leiriane. Eu sempre quis conhecer a Lena antes da pandemia, e eu estava vendo
para a minha equipe fazer um treinamento com ela, quer dizer, o pessoal elogiando mesmo. O Arte Ferreira, falar em medo não abre um filtro. E aí é uma pergunta para senti-lo. Ele meio que, se a gente está falando em medo, quer dizer, não estou possivelmente estimulando o medo a aparecer, eu acho que até você acabou nos respondendo, né, esse questionamento, né? É meio que fugir, né? Tá pensando usar o outro lado do medo. Né? Ressignificar, né? Porque, vou dar um exemplo para você. Olha como é interessante a questão de foco. Você tem lá 30 pessoas te assistindo. Aí tem uma que não foi com a sua cara, não tá afim de receber aquele conteúdo, porque vai ter sempre. Tem 30 pessoas, tem uma que não tá afim, tá lá. Uma cara assim, né? Nada a ver assim. O que a gente faz, geralmente? A gente vai tentar aprovação naquela uma, mas tem 29 sorrindo para mim. Qual é o teu foco? Eu simplesmente ignoro aquela uma, digo, não tá de bem com a vida, o problema não é nem comigo, é com ele mesmo, e eu vou dar foco para quem quer meu 29. Então, veja, é uma questão muito de mudar o que a gente está pensando, porque o nosso cérebro, ele é incrível, né? Então, assim, quando a gente vai falar em público, tudo que as experiências que a gente vai viver na vida, o cérebro cria associações de experiências que você já teve. Então, quanto mais experiências a gente teve, às vezes negativa, com a exposição que vem lá da escola, que a gente talvez nem lembra, mas gerou um impacto emocional, perfeito. O cérebro fica, ele vai gerar uma defensiva, vai acontecer de novo, vão rir de você, vão te julgar, vão te criticar. Então, existe sim um medo, um padrão. Eu vivi muito na minha infância, na minha juventude, por isso que eu sou, acho que um case. Eu vivi muito, eu tenho uma ferida muito grande de rejeição. Só que quando eu me sinto rejeitada, eu sei que aquilo ali porque eu já vivi lá atrás, digo, não vou me permitir mais isso. Legal. Não, Lena, você é maravilhosa. Eu digo, a minha autoestima vai lá em cima. Eu digo assim, não, Lena, você é poderosa. Porque a gente coloca muito, Omar, na mão das pessoas, às vezes o nosso empoderamento, a nossa autoestima. Então eu preciso de alguém que bata palma. Eu preciso de alguém, de um guru espiritual para isso. Não, sabe? A gente precisa viver uma vida mais protagonista. Protagonismo é isso, é olhar para mim legal. E saber o seguinte, qual é a opinião que eu tenho sobre mim mesmo. Bacana. Se você não tem uma opinião e você não olha para as suas virtudes e só olha para aquilo que te falta, você vai estar sempre naquela escassez, sempre de coitadinho, sabe? Então a gente precisa saber que nós temos luz e sombra. Óbvio que a gente tem limitações, claro, mas se a gente não olhar para as virtudes, para os talentos e olhar para aquilo, como eu tenho opinião sobre mim mesmo, eu vou comunicar isso. Vou comunicar já uma expressão de medo, de insegurança. E ninguém quer fazer negócio com gente insegura. Isso. Verdade, não é? Isso. A gente quer fazer negócio com pessoas aqui, ó, que estão ali sabendo o que querem, que são positivas, que são confiantes. Então, esse pensamento do medo sobre si mesmo, você vai gerar uma comunicação meia boca de insegurança. Então, essa autoconfiança, esse pensamento, essa opinião que tem sobre si mesmo, ela é importantíssima para a tua vida. Isso é um exercício, volta para o exercício, né? É um exercício diário. Todo dia a gente tem que olhar um pouquinho para isso, sabe? Ser mais, eu sempre digo ainda para... eu falei, quando a pessoa, porque muita gente, por exemplo, que deve estar me ouvindo aqui, que de repente são super críticos, autocríticos, muito críticos. Eu tenho muito aluno, né, com muito autocrítico. E aí eu digo assim, cada crítica que você faz porque é um direito nosso também, temos que a autocrítica, ela tem o lado positivo. Você faz uma crítica e traz 2 elogios sobre si mesmo. Traz uma crítica, mas traga 2 elogios. O problema é que a gente fica só na crítica, né? É um exercício. Isso, perfeito. O Fernando Miano está dizendo o seguinte, tudo está dentro de si. Todas as respostas. Perfeito. Né? Ele é nosso amigo e a gente o conhece, obviamente, é bem isso, né? Esse é o ponto. A gente fala em comunicação empática e o Fernando Mores está perguntando para a gente, e a escuta empática? Ela tem que existir também? Burra, né? A escuta empática é perfeito. A escuta empática, ela é um processo muito da CNV, né? Porque lembra, se eu não tenho pensamento, então se você está falando... Porque qual é o nosso grande pecado da comunicação? Uma pessoa fala e eu já estou aqui treinando a resposta, sem uma escuta do aqui e agora. Então, veja, né? A ponte, e isso é um exercício, porque nós temos, infelizmente, o hábito da interrupção. Nós temos muito esse hábito.
Muito, muito, muito. E aí, a escuta empática, ela... Só que não adianta só porque eu tô te ouvindo e não te interrompo, mas é o quanto eu controlo os meus pensamentos enquanto você fala, o quanto eu estou interessado em você genuinamente, e não já pensando na melhor, porque a gente quer estar pronto para aquela resposta, né? Então, eu acho assim, que quando a gente tem uma comunicação empática, nós somos bons perguntadores. A comunicação empática, ela passa pelo processo de saber fazer boas perguntas. Sempre, o mais inteligente da roda de uma reunião é sempre quem faz as perguntas mais inteligentes, não é quem está só ali blá, 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 falando. As perguntas, é poderoso a pergunta. A pergunta é algo poderoso. Ela dá tempo de você... Tá, mas como assim que você quer dizer? Me fala. Dá tempo de você ter inteligência emocional, a pessoa vai te dar mais clareza, que ela vai te explicar melhor. Você ganha tempo, você, sabe, busca mais informações, mas a gente quer sempre sair falando, né? Então a gente deixa de fazer perguntas. E eu tô aqui pensando assim, né? A gente, em relação a perguntas, na escola a gente é estimulado a responder. Perfeito. Na vida, nós somos obrigados a buscar o aprendizado, o reaprendizado, para a gente efetivamente saber perguntar, né? Tem brincadeiras que, inclusive, né, dizem, você tem uma boca, você tem 2 ouvidos para escutar mais. Mas são as perguntas, e por isso que quando as crianças, elas são crianças da instigação, do questionamento, você tem que estimular. Porque é isso que gera, possivelmente, quando um adolescente forte, que vai metendo a cara, e o adulto, e aquele que inicia numa organização no mercado, que faz perguntas sem medo de perguntar, é o cara que possivelmente, eu acho que no encontro do que você está trazendo, é o cara que acaba se desenvolvendo mais, né? Perfeito. Gostei muito dessa tua colocação. E aqui, se tu me oportunizares, eu quero só rapidamente falar um pouco sobre a Expogestão, para buscar entender se alguém que está aqui, eu já vi que alguns levantaram assim, tipo dizendo, eu quero o voucher para a Expogestão. Mas também é um evento magnífico, né? Né? Eu já fiz palestras lá, meu Deus, é um evento, é um marco, o evento da Expogestão em Joinville, né? Então, o presencial e o online tá aí para a gente viver uma nova experiência, que eu tenho certeza que vai ser uma entrega linda também. Eu já te vi lá, sabia? Inclusive palestrando. Você sabe que eu fui por 2 anos também presidente da Expogestão, e a primeira Expogestão, que não era Expogestão, eu também presidi. Então a gente tem uma conexão bastante grande. E aí, gente, para quem está nos acompanhando e entrou agora, no final desse nosso bate-papo, dessa interação, nós sortearemos então 4 vouchers. Nós ganhamos 5, só que um era destinado à Lena, né? Mais do que, obviamente, bacana isso, né? E merecido. Ao longo de 17 anos, a Expogestão, pessoal, se consolidou como um dos mais renomados encontros empresariais do Brasil. E para responder aos desafios desse ano, Lena, e além, inclusive, o evento se converteu nesta plataforma de soluções. Em um mundo lotado de conteúdos online e eventos setorizados, a Expogestão Digital foi lançada mantendo o seu DNA, uma curadoria primorosa que sente as alegrias e as dores do gestor brasileiro e que traz, sob medida, os conteúdos mais relevantes, instigadores e inspiradores. Então, temas como nova liderança, as pessoas, cenários e tendências, a saúde mental, o marketing digital, o comportamento e o empreendedorismo, a cultura corporativa, a transformação digital e ainda a retomada do crescimento. Então, daqui a pouco, gente, a gente vai entender com vocês quem efetivamente quer participar. São mais de 40 palestrantes, né? Participar do sorteio, tá bom? Helena, eu vou para uma outra pergunta aqui que eu tinha separado para você, sobre o quebra-gelo, sabe? Quebrar o gelo antes de começar qualquer coisa, ou você percebe que você está interagindo com alguém que está mais irritado. Você tem dicas? Você pode nos... O que você faz para quebrar o gelo? Seja para iniciar uma interação... Por gentileza. Perfeito, perfeito. Antes do processo quebra-gelo, tem algo crucial para vendas, para apresentações, seja lá o que for, que você está com pessoas numa reunião ou vai fazer uma... O processo que eu crio primeiro é um processo de observação. Legal.
se você não trabalha a observação, você vai fazer de qualquer jeito, você vai achar assim, não, porque imagina assim, não, eu sempre faço uma brincadeirinha para começar, de repente funcionou com aquele cliente, mas nem todo mundo gosta dessa brincadeira. É perfeito. Então, veja, não existe uma fórmula que vai funcionar para todos. Então, para eu não ter essa fórmula, eu tenho que passar pela observação. Porque para eu entender porque o que é uma comunicação fluida com uma equipe ou com 2 a 2? É quando primeiro você observa para saber que canal de comunicação que aquela pessoa gosta de interagir. Porque pode falar, Mário. É quase que naquela pegada do entendimento, assim, tipo, eu preciso... É do entendimento, isso, e da conexão. Por quê? Vamos imaginar o seguinte. A observação, as pessoas dão pistas, Omar. É só a gente observar. Quando a gente não observa, a gente não pega as pistas. As pessoas dão pistas. Perfeito. Isso mas se eu tenho que estar com o radar ligado. A questão é o radar. Então, por exemplo, quando eu dou palestra e treinamento, eu sempre chego antes para deixar tudo pronto. Eu fico sentadinha, só observando a galera chegar. Só observando como eles se tratam. Legal. Entre eles. Legal. Ali eu já tenho uma ideia de como vai ser minha abertura, porque eu tenho que sentir eles só observando a linguagem corporal deles. Então, a observação. Então, quando você está com alguém, você tem que observar o jeito que a pessoa... Se ela te dá pista, ela fala assim, então é o seguinte, Helena, me fala sobre a proposta, tal. Será que ela tem um perfil muito prático e você quer quebrar o gelo? A pessoa não quer quebrar o gelo, ela já quer falar direto de preço. Então, vai direto pro preço. Então, a pessoa quer contar uma história. Então, Helena, como é que tá a pandemia aí na tua empresa? A pessoa quer conversar, ela quer trocar uma... Eu vou entrar na dela. Então, o canal de comunicação passa primeiro por essa observação, para você entender que perfil que essa pessoa quer, canal que ela quer comunicar. Ela quer falar de si mesmo, você quer fazer uma boa pergunta, ela já quer ir direto ao ponto. Por isso que não tem uma fórmula. Primeiro passa pelo canal de observar. Então, aí, se você observou que a pessoa te deu margem para esse quebra-gelo, aí você vai sentindo. Então, assim, tem que ter um feeling muito grande. Eu acredito, o que eu acho que não funciona é a gente usar a mesma estratégia para todas as pessoas. Então, assim, o primeiro ponto é ser observador de como que a pessoa fala. Por isso que eu gosto de perguntar já de cara para saber qual é o ritmo que a pessoa está me dando. Se ela me dá um ritmo que ela quer contar uma história, porque ela está com tempo e eu vou ali ouvir ela. Se ela me dá um ritmo prático, eu vou ser prática. Porque não é o meu canal de comunicação, é o canal de comunicação dela que vai fazer eu poder me sintonizar. Então, a observação é um ponto mais importante do quebra-gelo. E aí você vai sentindo, então, o que eu faço de quebra-gelo, eu vou sentindo, o que eu faço de quebra-gelo é justamente fazer esta pessoa... não eu ficar falando, sabe? Eu crio formas que aquela pessoa se solta comigo. Porque onde há confiança, há negócios, né? Há uma sintonia. Então, eu vou interagir com ela de alguma forma, né? Falando algo do mundo dela e não do meu. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu vou falar com você, então, hoje as redes sociais ajudam muito a gente a pesquisar sobre as pessoas, sobre as empresas, a gente pode descobrir. Então, eu vou num cliente, eu vou pesquisar sobre a tua empresa, eu vi lá no LinkedIn que você postou lá, que agora tá dando palestra, ali já vai ser um quebra-gelo. Poxa, eu vi no LinkedIn que a pessoa já se sente como, pô, olha só, ela se importou comigo, ela pesquisou. Então, acho que a gente tem a chance, as pessoas se sentirem... O quebra-gelo é as pessoas se sentirem acolhidas, se sentirem importantes, e você fala algo que vai se identificar com ela. Às vezes a gente está usando o quebra-gelo para falar de si mesmo, e as pessoas não querem ouvir coisas do outro, elas querem falar de si. Então o quebra-gelo dá a oportunidade de a gente trazer um ponto relevante para aquela pessoa. Excelente. Você sabe que na prática aqui do atendimento, eu quando percebo, e eu acho que essa questão da observação a gente usa muito, né? Porque o corpo está te apresentando a todo momento também, né? Não só a fala, mas a própria respiração, a posição das mãos, a agilidade das pessoas, né? Uma das coisas que lá atrás eu vi quando eu fiz o curso de administração de empresas, um dos professores disse o seguinte, atenda como você gostaria de ser atendido.
E eu levantei a mão, eu já trabalhava com a minha mãe no laboratório, né? Levantei a mão e disse, mas na prática, professor, eu não vejo muito isso. Porque o que a gente percebe, né? Quando eu estou com pressa, eu me apresento com pressa. E uma das coisas que nós sempre fizemos foi, a partir do momento que você observou, que você identificou esse ponto, você tem que dizer para a pessoa, tipo, de uma certa maneira, dizer o seguinte, senhora, meu nome é Omar, seja bem-vinda aqui ao Gunning, ao nosso laboratório. De uma forma muito especial, eu lhe daria uma atenção muito ágil. Então você já vai pautando a pessoa para aquilo que você entendeu, né? E vai criando essa conexão que você está trazendo aqui, que eu acho que é super legal, quer dizer, você quebra mesmo tudo e a pessoa vai dizer, está conectada, está me dando atenção. Está conectada, sabe por quê, Omar? Sou especial. O laboratório tem muito isso, né? Porque, veja, se você não observa, você tem que observar qual é a necessidade que a pessoa está te trazendo. Tem gente que tem necessidade de segurança, então você tem que falar, olha, o nosso procedimento é um procedimento, porque ele está preocupado lá com a higiene, por exemplo, ele te faz... Pois é, mas a enfermeira usa algum... A pessoa te dá pistas, então você tem que... Opa, ela tá... Aí eu vou argumentar, porque as pessoas têm necessidades, né? Então, quando a gente olha a necessidade, por exemplo, quando eu vejo um cliente que fala, tá, Lena, mas... Quantas palestras você já deu? Você já fez esse tipo de evento? Então, ele está me apontando a necessidade de saber se eu já tenho experiência naquilo. Isso. Então, eu tenho que trazer números para ele. Então, assim, olhar para as pessoas, observar, é olhar se a pessoa quer uma necessidade de segurança, de números, porque ela está me apontando alguma necessidade. Se é uma necessidade de atenção, como você falou, vem aqui que nós aqui vamos te dar toda a atenção. Se é uma necessidade de segurança, de atenção, de reconhecimento, porque o ser humano é movido a necessidades. Se a gente olha e está atendendo aquela necessidade, a pessoa faz assim, você me entende? E aí que rola a comunicação boa, né? Que a pessoa fala, ufa, você me entende. O começo da confiança, né? Que você nos Perfeito. trouxe. E que é a confiança a base para a gente gerar depois lá o surpreendimento e o encantamento. Eu vou te pedir agora que nós aqui façamos, então, o sorteio. Nós daremos aqui 30 segundos a partir de agora para quem quiser participar do sorteio dos 4 vouchers da Expogestão, que coloque aqui, eu quero. E o Regis está aqui comigo, me acompanhando, ele já está escrevendo, a gente já está esperando os eu queros aqui, para dizer o seguinte, né? Quero concorrer aos vouchers deste brilhante evento de empresários que acontece a partir de amanhã, de uma forma digital, né? De uma forma eletrônica. A gente vai esperar mais alguns segundos aqui, viu, Lena? Tá? E daí a gente... Vamos lá, pessoal, eu quero, é um evento imperdível. Isso aí, isso mesmo. Lena, eu tenho um outro questionamento aqui que eu preciso fazer para você, da Janaína, e eu acho que ela quer que a gente aprofunde um pouco essa temática. Que dicas nas lives, nos vídeos, nos treinamentos para atrair mais público? Já que nesse momento, né, e na forma do digital, nós não estamos buscando ou tendo esta possibilidade do convite pessoal, do olho no olho. Será que é a entonação aqui conosco, né? É a entonação da voz que vai fazer com que alguém daqui a pouco mande o aviãozinho para um grupo de pessoas? É o conteúdo por si só? O que é? Por gentileza. Legal. Você sabe que eu acredito de verdade que todo o conteúdo, hoje a palavra está muito forte do engajamento, né? Engajamento é gerar interesse, é gerar algum sentimento daquelas pessoas, gerar curiosidade. E o engajamento tanto pode ser like e dislike também, fechou, né? Tá? Porque... Fechou e a gente já está sorteando aqui, tá? Já está fazendo o negócio girar, viu? A gente está escrevendo os nomes, Lena, e você vai sortear pelos números, tá? Show. Você vai digitar os números daqui a pouco para a gente. Vamos voltar à resposta, por gentileza. Show. Eu acredito de verdade que todo o movimento, acho que da rede social principalmente, eu sou muito conectada com o marketing digital, porque eu assumi isso na minha empresa. Eu sempre tive agência e eu não conseguia achar uma agência que me entendesse. Eu falei, vou contratar um funcionário e vou entender disso. Isso. Eu comecei a perceber que a comunicação, principalmente para a rede social, ela tem muito a ver com o pessoal, com palestra, com tudo. É você falar algo do interesse das pessoas.
Então, você tem um conteúdo, um negócio, Isso, quais são as principais dores que aquele público tem, que as principais perguntas rolam, porque sempre existe já as perguntas cruciais daquele movimento. Então, daquele tema. eu acho que quando você entende daquele universo todo, que dores, que as principais dúvidas, e você consegue gerar um jeito de ajudar aquelas pessoas a sanar, a explicar sobre aquilo, ajudar o mundo a ser melhor, ajudar aquele produto, aquele serviço, melhorar a vida dela, você está conectado com as pessoas. Né? Então, a gente poder usar isso ao nosso favor, né? Separar quais são as principais dúvidas que as pessoas têm sobre aquilo e começar a gerar palestras sobre aquilo, lives sobre aquilo, responder aquelas perguntas. Eu acho que isso gera porque as pessoas vão falar, pô, vou se conectar com aquela pergunta, pô, isso aqui vai me ajudar. Então, acho que a gente está nesse processo. Legal, excelente. Você sabe que uma forma de eu inspirar as pessoas que eu tenho feito, que eu tenho usado, Lena, os livros que eu tenho lido, eu tenho buscado compartilhar, seja no LinkedIn, seja aqui no Instagram, mostrando para as pessoas um pouco do resumo e tal. E eu queria entender, nesse momento, você está lendo alguma coisa? Tem uma dica legal para a gente, em termos de leitura? Show, show. Eu adoro ler e gosto de aprender e leio várias coisas, né? Porque a gente fica só lendo, às vezes, coisas do nosso mundo. Mas como nós estamos falando de comunicação, eu quero indicar para vocês um livro do TED Talks, que é um livro do Chris Anderson. E esse livro, ele traz o TED Talks, o modelo das palestras do TED. Inclusive tem a minha lá, que eu fiz ano passado, convido vocês a assistirem, do Medo à Confiança. Talvez foi a apresentação mais memorável da minha vida, fora o meu discurso da Áustria, foi o do TED. Né? Então, TED, pega ali o livro ali para mim, eu vou mostrar aqui a capinha para vocês. Então, o modelo TED tem esses dois aqui, ó, o Marco. Ó, esse vermelhinho aqui, ó. Ótimo. E tem esse aqui, o cara que estudou também, o Carmino, o TED, ele é um estilo... Né? Isso. O TED, ele traz um modelo de narrativa muito engajador. Isso. Né? Então, você tem 18 minutos ali, você não consegue nem piscar direito, porque aquilo te envolve, te engaja de um jeito. São 18, né? 18, é o máximo, não pode passar desse tempo. Então, eles criaram um método único, de 18 minutos, pela internet. São histórias... São temas que você encontra de tudo, mas com uma narrativa que gera... Porque uma apresentação é como se fosse uma montanha, uma curva, né? Hora emoção, hora você ri, hora você reflete, hora você fica com sentimentos, indignação. É muito provocativa as palestras do TED. Então, é super atualizado o modelo que o Chris Anderson pensa. Esse aqui é o livro que eu indicaria para todo mundo aqui ler. Gratidão, muito legal, viu? Eu vi que a Gabi Keiko, essa profissional que eu já tive a honra de trabalhar, ela fez uma pergunta para a gente, mas por conta do horário, depois eu vou te mandar a pergunta. Por favor. Ela pergunta muito, a pergunta está muito embasada num direcional de qual é a frequência de eventos que motivem o time que a gente deveria adotar, né? Então, por exemplo, se são cursos, se são encontros, com que frequência, tá? Então, depois eu te passo, e ela está aqui nos acompanhando, o marido está aqui também, o Rafa, que é nosso amigo. Nós tivemos 32 pessoas, tá? Então, são 32 nomes que estão aqui comigo, tá? Nessa lista aqui, ok? E eu preciso que você nos traga 4 números, por gentileza. 4 números. Isso. 23, que é a data do meu aniversário. Excelente. Posso falar de seguida? Meu aniversário, pode ser? Pode. 17. Perfeito. Boa. Mais 2. Número 7, a data do meu filho, 7 anos. 7 anos. O Theo nasceu, o meu filho nasceu no dia 7, tá ótimo também. Olé! Eu gosto de 23. Ó, até 32, de 1 a 32. De 1 a 32, número 3, eu gosto do número 3 também. Então vamos lá. É o seguinte, ó, para quem foi sorteado, e eu vou fazer a leitura dos 4 nomes, tá? Para quem foi sorteado, depois me manda um direct aqui no meu Insta, tá? No meu Instagram, que eu vou passar todos os direcionais de como a gente vai entregar os vouchers ainda hoje, porque o evento começa amanhã. Número 3 foi Rafael Hart. Tá? Ó,
tá? Número 7, Walter H. Madu, tá? Está aqui, ó. Número 17, Paula Dalograme, ok? E número 23, a Renata R. Godri. Eu a conheço, inclusive, nós trabalhamos juntos. A Renata trabalha no Ganho. Para a gente fechar, antes de eu te agradecer, eu quero duas coisas tuas. Eu quero entender o seguinte. A Lena Souza e o futuro. E mais, queria que você deixasse uma mensagem para quem nos acompanhou aqui. Por gentileza. Legal. Legal. Eu acredito que no futuro, por mais que o pessoal fale assim, agora o digital chegou, eu acho que nós vamos ter uma mistura de presencial com digital. Eu continuo, eu acho que esse futuro reserva muitas coisas boas, porque eu acordo conversando com Deus para que mais e mais pessoas eu possa plantar uma sementinha de coragem. Eu acho que eu acordo todo dia, por isso que eu acordo feliz, eu acordo muito motivada, eu acordo para frente, porque eu acredito que quem cruzar, eu busco todo dia cruzar o caminho de alguém para encorajar as pessoas. A gente tem que ser mais encorajador do que desencorajador de pessoas, né? Para desencorajar tem um monte de gente, sabe? Então, para o futuro, cada vez mais me reserva essa ideia de que eu estou conectada com o meu propósito. Eu acordo todo dia e vou plantar sementes, boas sementes de coragem na vida das pessoas. Bacana. Eu estou recebendo uma informação da Ju, que é confeiteira, que seu aniversário 23 foi esse mês. É isso? Foi sexta-feira. Há 3 dias. Parabéns. Foi. Você faz aniversário e o presente quem ganha somos nós, viu? Ah, que legal. Ó, muita gente bacana. Eu estou vendo a minha cunhada, a Poli, que está aqui conosco. A minha família toda está aqui. Amigos como o Dr. Marcos Vieira e a esposa a Rita estão aqui conosco também. O Dal Bosco aqui, o Walter, a Doris. Gente, tem muita gente aqui que certamente já te conhece, alguns que não te conheciam e tiveram essa grata oportunidade de conhecer. Gratidão a você pela interação, pela conexão, pelas palavras, pelo racional. Já estão nos pedindo aqui, já tem alguns pedidos para que a gente volte a bater um papo, quem sabe ano que vem nós façamos outra interação dessa. Quero te desejar muito sucesso aqui e agradecer, pessoal, a cada um de vocês que estiveram conosco nesses 60 minutos. A live ficará gravada, eu vou salvar aqui, para que, obviamente, a gente possa depois oportunizar para mais e mais e mais pessoas esse bate-papo aqui que eu achei que realmente foi fantástico. Gratidão, uma excelente noite para todos vocês. Eu acho que vale um tchauzão seu também, né? Hein? Show, querido. Muito obrigada mais uma vez. E voltamos àquela frase que você falou no início. Se você quer realmente mudar a sua vida, diga mais sim do que não. E aí, deixa fluir. Profissional do sim. Um beijo. Valeu, gente. Beijo. Até mais. Valeu, valeu. Tchau, tchau.